Bem parecido. Isto é que é contabilidade. Bem, começamos. Ora, muito boa tarde, bem-vindos à primeira sessão deste ano do Ponto de Encontro. E acho que começamos de uma forma excelente com este trabalho desenvolvido por investigadores do IDMEC. Devo dizer que é um trabalho cujos resultados estava com muita curiosidade, em particular pelo estudo que me parece inovador, nomeadamente ao nível do automóvel elétrico. Portanto, nós vamos aqui ouvir falar de estatísticas, de resultados, mas também de dinâmicas até de condução do automóvel elétrico, um tema que é novo e que os investigadores acharam por bem também trazer, na medida em que a Câmara Municipal de Lisboa é a entidade que, segundo sabemos, detém a maior frota de automóveis elétricos e que vai reforçar com compras e também com participação em projetos comunitários em que o tema da mobilidade elétrica é sempre um tema grato. Esta sessão vai ser uma sessão contínua, na medida em que nós teremos a apresentação que vai ser feita pelos dois investigadores, que eu, embora os conheça bem, mas irei fazer a leitura curricular do seu currículo, e depois então teremos uma fase de perguntas em que, como sabem, como é prática, estaremos aqui para responder a todas elas dentro de um objetivo de encerrar a sessão mais tarde, pelas 7h30, mas julgo que teremos muito tempo e temos muito tempo para debater estes vários aspectos que este trabalho nos traz. Tratou-se de uma iniciativa da Lisboa é Nova. Entendemos que era um estudo que era importante fazer, tanto mais que a frota da Câmara Municipal de Lisboa sofreu alterações significativas, como será apresentado, quer ao nível da frota de pesados, nomeadamente da introdução dos veículos a gás natural, quer ao nível da frota de ligeiros, com aquilo como referido, dos veículos elétricos. E estes temas então serão apresentados. Eu faria a apresentação dos currículos dos dois investigadores. A Patrícia Batista se licenciou em Química no Instituto Superior Técnico em 2006, focando o seu trabalho final de curso no desenvolvimento de métodos de controle de qualidade de biodiesel. Doutorou-se em 2011 em Sistemas Sustentáveis de Energia do programa MIT Portugal no Instituto Superior Técnico, na área da avaliação do impacto de tecnologias e combustíveis alternativos no setor rodoviário. Atualmente é investigadora de pós-doutoramento no Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, IDMEC, ainda se chama IDMEC, é assim, nas áreas de quantificação de impactos energéticos e ambientais de opções alternativas para o setor de transportes e nos impactos da massificação das TICs ao serviço da mobilidade urbana. Não só na caracterização de padrões de mobilidade, como da promoção de alterações comportamentais para promover a eficiência energética e de segurança rodoviária. Também doutorado, o doutor engenheiro Gonçalo Duarte licenciou-se em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. Isto é tudo gente aqui esta mesa do Instituto Superior Técnico. E em 2008, no ramo de energia, eu já sou do ramo de termodinâmica, já sou uns anos mais atrás. Doutorou-se em 2013 na mesma instituição, focando-se na temática da monitorização energética e ambiental de veículos com tecnologias de propulsão convencionais e híbridas em condições reais de utilização. Atualmente é investigador pós-doutoramento no Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, conjugando a área de monitorização de tecnologias convencionais e alternativas em condições reais de utilização, incluindo veículos ligeiros, pesados, motociclos, bicicletas e peões.
com o desenvolvimento de ferramentas e metodologias que integrem dados reais de operação para quantificação de impactos energéticos e ambientais. Assim sendo, iria então dar-vos a palavra. Eu, para ver a apresentação, vou passar para o outro lado. Ok, muito boa tarde. Então, o meu nome é Patrícia Batista, agradeço à Fundação do Miguel. Queria começar por agradecer à Lisboa Inova o apoio na execução deste estudo e pelo convite para esta apresentação. Então, em colaboração com o colega Gonçalo Duarte, iremos efetuar a atualização do estudo de quantificação de impactos energéticos e ambientais da introdução de tecnologias alternativas na frota da Câmara Municipal de Lisboa. Ora, o setor dos transportes tem associado um consumo de energias bastante elevado. Apresento aqui os dados para a União Europeia no ano 2013. Verifica-se que o setor dos transportes é responsável por cerca de 1/3 desse consumo. A tendência é essa que nas últimas décadas tem sido crescente, ou seja, estamos perante um setor com um consumo de energia muito elevado. Além disso, esse consumo é de uma origem predominantemente de origem fóssil, e isso verifica-se aqui neste gráfico da Agência Internacional de Energia, em que se verifica nas cores verde e roxo o consumo de diesel e gasolina nos principais mercados mundiais, verificando-se então que para os mercados norte-americano, europeu e asiático são essas duas as fontes energéticas essenciais utilizadas no setor do transporte, e aqui nas cores azul e rosa começam a aparecer ligeiramente agora a utilização de biocombustíveis e gás natural como combustíveis alternativos no setor dos transportes, mas de forma ainda muito reduzida. Além disso, além do consumo, uma das métricas importantes para medir a performance do setor dos transportes é a mobilidade que ele gera, e normalmente isso é feito na unidade de passageiro quilómetro, que eu apresento aqui também para a União Europeia 28, nas últimas décadas, verificando-se que aqui na linha a verde são os veículos ligeiros passageiros que são responsáveis pela maior parte desses passageiros quilómetros efetuados, e reparem que a escala é completamente diferente, ou seja, é mesmo nestes veículos ligeiros passageiros que se faz a grande maioria das deslocações, comparativamente a todos os outros modos de transporte. Assim sendo, torna-se importante considerar combustíveis e tecnologias alternativas que possam vir a inverter esta tendência de consumo crescente e emissões crescentes associada a este setor. Além disso, toda esta mudança e tentativa de implementar um melhor desempenho no setor dos transportes tem vindo a ser potenciado pela Comunicação Europeia. Existem vários exemplos, desde o Livro Branco de 2011, que ambiciona reduções muito elevadas de 60% das emissões de carbono nos transportes até 2050, ou as medidas de eficiência energética para 2020, que no setor dos transportes se traduz na Renewable Energy Directive, que estabelece em posição de ter 10% do consumo a partir de energia renovável nos transportes em 2020. Também a Fuel Quality Directive, que nesse caso se direciona à qualidade dos próprios combustíveis, tentando a redução de 10% nas emissões de gases de efeito de estufa. E por último, a Diretiva 2014 relativa à infraestrutura, que tenta que seja criada uma infraestrutura de abastecimento de suporte a estas tecnologias e fontes alternativas. No caso, por exemplo, da mobilidade elétrica, que diz que em 2020 deveremos ter 12.000 postos de abastecimento públicos para Portugal. No caso do gás natural, diz que deverá existir estações de 150 a 150 km para gás natural comprimido dentro dos principais eixos. Ou seja, todo este contexto ajuda com que se pense neste assunto. Assim sendo, a introdução de tecnologias alternativas tem começado a ser efetuada, mas muito lentamente, e isso tem uma justificação, ou seja, tem-se verificado uma introdução gradual, mas com ainda bastante incerteza em vários aspectos, relativamente à disponibilidade dos veículos, o preço, tanto o custo de aquisição como os custos operacionais e o próprio desempenho em mundo real dessas tecnologias alternativas, que também é um ponto ainda em aberto. Assim sendo, aqui nestes dois gráficos pretendo demonstrar os dois contextos destes dois mercados, o dos veículos elétricos e o dos veículos a gás natural para pesados. À esquerda tem então o mapa mundial, em que se verifica que os principais mercados de adoção desta tecnologia têm sido o americano, o japonês e o chinês, e no contexto europeu surgem dois países mais à frente, que é a Noruega e a Holanda, como sendo os principais países que neste momento estão a adotar a tecnologia. Quando olhamos para o mesmo número, as mesmas métricas relativamente aos veículos pesados a gás natural, verifica-se que então aí são países como a Ucrânia, a China, a Tailândia que têm investido mais nestes veículos, apesar de, em termos de percentagem de frota, isso ainda representar muito pouco, quase nada, nas suas frotas. Ou seja,
Lentamente começam a haver bons casos de adoção das tecnologias, mas ainda bastante devagar. Assim sendo, neste contexto, os municípios podem ter um papel muito importante, servindo de um papel de exemplo na adoção destas tecnologias alternativas, e sendo isso que se tem verificado no caso da cidade de Lisboa. Assim sendo, no contexto das cidades, muitas vezes os municípios têm frotas bastante consideráveis. No caso da frota da Câmara Municipal de Lisboa, tratam-se de cerca de 870 veículos, sendo que no contexto deste estudo foi considerado só o universo passível tinha potencial para a renovação e mudança para estas tecnologias alternativas nos últimos anos seria de cerca de 300 veículos, ou seja, foram estes 311 veículos que foram o universo de análise para este estudo. E assim sendo, o objetivo foi tentar efetuar uma quantificação dos impactos energéticos e ambientais da introdução de tecnologias alternativas na frota da Câmara Municipal de Lisboa, tendo como dois focos de atuação. Primeiro, os veículos elétricos na frota de veículos ligeiros e, por outro, os veículos a gás natural na frota de pesados para recolha de resíduos sólidos urbanos. No primeiro caso, os veículos elétricos na frota de ligeiros, foi considerado o veículo mais representativo desta frota, que é o Peugeot Ion. Trata-se de um pequeno veículo citadino. Em termos das suas características, tem uma capacidade de bateria de 16 kWh, com uma autonomia de cerca de 150 km, com um custo de utilização de 1 ou 2 euros por 100 km. Quando passamos para os veículos a gás natural, neste caso, o veículo considerado é um Iveco Stralis, que em termos de características de potência e binário são muito semelhantes ao veículo a gasóleo comparável, com uma autonomia de 300 a 400 km. Ou seja, foram estas as duas opções analisadas como alternativas para as duas frotas consideradas. Passando agora para a metodologia do estudo. Foi primeiro necessário definir os períodos de análise. Foi então definido um período 1 antes da introdução das tecnologias alternativas e um período 2 após a introdução das tecnologias alternativas, sendo que estes dois períodos são aqui definidos para os veículos ligeiros e pesados. No caso dos veículos ligeiros, o período 1, ou seja, antes da introdução de tecnologias alternativas, correspondeu ao ano de 2010. Relativamente ao período 2, ou seja, após terem entrado as tecnologias alternativas, foi escolhido o período de outubro de 2013 a setembro de 2014. Já para os veículos pesados, o período antes da introdução destas tecnologias foi o ano de 2006, e o período após a introdução das tecnologias correspondeu então ao ano do período de outubro de 2013 a setembro de 2014. Além disso, outra questão muito importante foi que, quando consideramos tecnologias alternativas, e no caso específico da mobilidade elétrica, é muito importante ter a perspectiva de ciclo de vida, ou seja, não considerar só a fase de utilização do veículo, que é aquela que nós conhecemos e para a qual estamos mais ou menos habituados a pensar, ou seja, a fase de utilização do veículo é a fase normalmente denominada de depósito à roda, mas é importante também considerar a fase da produção da fonte energética, ou seja, a energia que eu despendo para ter 1 litro de combustível no nível de gasolina, por exemplo. Essa fase é denominada fase poço autodepósito, ou seja, nestes estudos foi ter esse cuidado de tentar agregar as duas fases para possibilitar comparações reais da introdução então destas tecnologias alternativas. Em termos das fontes de informação necessárias à realização do estudo, a principal foi a tentativa de fazer uma caracterização muito detalhada da frota em termos de número de veículos e tipologia de veículos e também do seu nível de utilização em termos de quilometragem, dos seus consumos, do seu contexto de utilização. Isso foi feito tanto para o período 1 e para o período 2 e aí tivemos um grande auxílio da Direção de Mobilidade e Ambiente Urbano da Câmara Municipal de Lisboa. Depois, quando passámos para os veículos elétricos, houve alguma necessidade de validação, isto porque não havia contabilização dos consumos associados àqueles veículos, ou seja, veículo a veículo. Daí que, para este período 2 então, de utilização dos veículos elétricos, efetuámos uma monitorização experimental para validação de valores. Para isso, foram monitorizados dois veículos, dois Peugeot Ion, durante períodos de pelo menos uma semana, através de dispositivos de monitorização não intrusivos colocados no veículo, para então conseguir caracterizar mesmo tanto os padrões de mobilidade como os padrões de carregamento. Em termos ainda das fontes de informação, foram só consideradas então viaturas ativas, ou seja, viaturas com consumos e quilometragens diferentes de zero, e foi feito ainda um trabalho bastante exaustivo de validação dos dados que nos foram dados para eliminar possibilidades de dados anómalos, tanto a nível do consumo como de quilometragens,
onde normalmente pode haver problemas, de maneira a garantir que os dados estávamos todos sistematicamente preparados para serem tratados. As ferramentas utilizadas foram dois tipos de ferramentas, tanto ferramentas de microsimulação de frotas, que aplicam as metodologias de referência da Agência Europeia do Ambiente para conseguir quantificar então impactos ambientais da utilização dos veículos, e para isso foi preciso uma caracterização muito detalhada da frota e das suas condições de utilização, e ainda efetuar a validação tanto de fatores de eficiência como de fatores de emissão para garantir que os resultados eram efetivamente corretos. Além disso, ferramentas de ciclo de vida para quantificar então os impactos das fontes energéticas consideradas, e aí foram utilizados valores de referência para Portugal nas fontes energéticas que consideramos em cada um dos casos. Relativamente à caracterização das condições de utilização, esta é uma informação muito importante, que nem sempre é fácil de recolher no terreno, ou seja, é preciso saber exatamente em que tipo de condições é que os veículos circulam. Isso foi feito tanto para os veículos ligeiros como aos pesados. No caso dos veículos ligeiros, considerou-se que ou andam em ambiente 100% urbano, ou seja, sempre em condições de circulação urbanas, ou num misto de condições urbanas e suburbanas, e então foram distribuídos os veículos consoante essas duas condições de circulação. Relativamente aos veículos pesados, foi considerado que eles andam maioritariamente, a maioria dos quilómetros em ambiente urbano, ou seja, 87% dos quilómetros serão efetuados em contexto urbano e 13% em contexto suburbano, que corresponde à sua ida e volta para entregar os resíduos sólidos urbanos. Além disso, foram utilizadas informações específicas relativamente à cidade de Lisboa, tanto em termos de condições meteorológicas, como de velocidades médias de circulação, tanto para veículos ligeiros como para veículos pesados, ou seja, com informação detalhada para garantir que os resultados eram o mais próximos da realidade. Relativamente aos veículos pesados, foi ainda considerado um fator de capacidade, neste caso 85%, relativamente às suas condições de operação. Passando agora para os resultados, inicialmente com uma caracterização da frota. Verifica-se então, vou começar pelos veículos ligeiros e passar depois para os veículos pesados. Devido ao número de veículos ligeiros do período 1 para o período 2, verificou-se uma diminuição de 24% no número de veículos. Inicialmente tínhamos 268 veículos e depois passámos para 203 veículos. Associada a esta redução do número de veículos, verificou-se também uma redução de quilometragem, neste caso de 38%, associada então a essa redução do número de veículos. Essa redução do número de veículos teve também como resultado um aumento da idade média, neste caso 48%. O facto de terem sido implementados mecanismos de gestão de frota e de otimização de viagens levou também a que, do período 1 para o período 2, se tivessem verificado uma redução da quilometragem média do veículo, aqui representada por uma redução de 18%. Quando passamos para os veículos pesados, aconteceu o oposto. Neste caso, no período 1 tínhamos 103 veículos, que passaram para 108 veículos, ou seja, um aumento de 5%, e associado a esse aumento da frota, resultou também um aumento de 10% no número de quilómetros efetuados. E com essa renovação da frota, ou seja, com a eliminação de veículos novos por veículos velhos por veículos novos a gás natural, houve também uma redução de 22% na idade média da frota. Neste caso, como houve um aumento do nível de serviço, também a quilometragem por veículo teve um ligeiro aumento. No caso dos veículos pesados, é fácil explicar este aumento de necessidade de mais veículos e de quilometragem. Neste caso, deveu-se ao surgimento de serviços novos associados a este tipo de veículos, nomeadamente a implementação da recolha porta a porta, que então justificou com que do período 1 para o período 2 houvesse essa necessidade de aumentar o número de veículos e, consequentemente, a quilometragem absoluta da frota. Agora, olhando em mais detalhe para cada uma das frotas, aqui apresento a frota de veículos ligeiros no período 1, verificamos então os tais 268 veículos, que se distribuem maioritariamente por veículos a gasóleo de cilindrada de 1.4 a 2 litros, mas que, em termos de consumo, o valor médio destes 268 veículos é então de 7.4 litros ao 100. Quando passamos para a frota de veículos ligeiros no período 2, verificamos então que foram introduzidos 57 veículos elétricos com consumo médio de 0,16 kWh por quilómetro e que no caso dos veículos a gasóleo remanescentes, o consumo médio passou para 7,3 litros ao 100, ou seja, houve aqui uma melhoria marginal da eficiência da frota de 2%. Ao passar para a caracterização dos veículos pesados, aqui verifica-se então que se tratam de veículos maioritariamente de 14 a 20 toneladas, com consumo médio de 56 litros ao 100,
E este consumo tão elevado é resultado das condições de operação muito específicas associadas a estes veículos. Eles trabalham muito em regimes parados, ou seja, em condições em que o seu consumo é muito elevado. Ao passarmos para o período 2, ou seja, foram introduzidos 54 veículos a gás natural comprimido, com consumos médios na casa dos 79 metros cúbicos por 100 km, e no que diz respeito aos veículos convencionais que permaneceram na frota, estes tiveram um agravamento de eficiência ligeiro, aumentou de 1% para 57 litros por 100 km. Neste sentido, ao analisar a eficiência da frota como um todo, verifica-se que a eficiência da frota, quer de ligeiros, quer de pesados, manteve-se no caso dos veículos convencionais, apesar do envelhecimento da frota, dos convencionais. No caso dos veículos ligeiros, verifica-se que os veículos convencionais mais recentes foram substituídos então por veículos elétricos devido aos compromissos contratuais da frota, e que no caso dos veículos pesados, tendo havido então um aumento do nível de serviço, foram introduzidos veículos novos a gás natural comprimido, reduzindo significativamente o impacto, o número de veículos convencionais. Ao efetuar uma avaliação do desempenho energético da frota, aqui primeiro para a frota de veículos ligeiros, conseguimos comparar os dois períodos de duas formas. Primeiro, em consumo absoluto associado a essa frota, que em unidade de terajoule de energia, verificamos que do período 1 para o período 2 houve uma redução de 52% no consumo de energia para a frota de veículos ligeiros. Em termos de unidade de eficiência, aqui expressa na forma de megajoule por veículo quilómetro, ou seja, unidade de energia por quilómetro percorrido, verifica-se então uma melhoria de eficiência de 23%, ou seja, passámos um fator médio de consumo de 2,6 megajoule por quilómetro para 2 megajoule por quilómetro, ou seja, uma redução muito significativa devido à implementação destas novas tecnologias. E então, isso deve-se aqui? Deve-se a uma melhoria ligeira no caso dos veículos convencionais, ou seja, de 7,4 para 7,3 litros ao 100, mas maioritariamente devido a este fator aqui apresentado. Ou seja, devido à implementação dos veículos elétricos, passámos de uma eficiência média de 2,6 megajoule por quilómetro, típico então das viaturas convencionais, para 0,6 megajoule por quilómetro, ou seja, uma tecnologia muito mais eficiente. Ao passarmos para os veículos pesados, aqui a situação é diferente. Relativamente ao consumo absoluto de energia, verifica-se então um aumento de 30% do consumo de energia da passagem do período 1 para o período 2. Ao fazer essa análise, então numa unidade de megajoule, de unidade de energia por quilómetro, verifica-se também que houve um aumento de cerca de 18% neste indicador. Estes dois fatores são resultado então da evolução da frota, é reflexo do aumento da frota e também da quilometragem anual, como eu já apresentei anteriormente. Além disso, este agravamento do consumo deve-se, no caso dos veículos convencionais, devido a um agravamento ligeiro de 1% da eficiência, mas maioritariamente relativamente aos veículos a gás natural comprimido, em que passamos então para uma tecnologia em que o consumo aumentou de 36% em unidade de megajoule por quilómetro. Boa tarde. Portanto, complementarmente à análise da frota que a minha colega Patrícia apresentou, como vimos, no caso dos veículos elétricos, a informação não estava ainda muito sistematizada, sobretudo ao nível da energia. Nesse sentido, houve a necessidade de validar o consumo das viaturas elétricas no período 2 e também da quilometragem. Para isso, instalámos equipamentos de monitorização de veículos a bordo dos próprios veículos, que permitiram recolher informação muito detalhada da forma como estes veículos eram conduzidos. De acordo com as especificidades da Câmara, foram definidos dois tipos de atribuições. E nós monitorizamos dois veículos alocados a esses dois tipos de atribuições. Um deles, atribuição pessoal, e o outro, realização de tarefas durante o dia. Portanto, a atribuição pessoal, seguidamente, passará a ser definido por EV1 e o de realização de tarefas por EV2. Da caracterização que fizemos, no caso do EV1, este veículo foi monitorizado durante 15 dias, o EV2 durante 24. Constatámos que o número médio de viagens por dia era praticamente o dobro no caso do EV2, portanto 7.2 contra 3.5. Em termos de duração das viagens, o tempo médio de viagem também é mais curto, é praticamente metade, portanto o EV2 faz mais viagens, mas mais curtas.
A distância média por dia também é mais baixa, no caso do EV2, e obviamente também por viagem. Portanto, a distância média por viagem no EV1, como vamos ver mais à frente, que se trata essencialmente de viagens pendulares, a distância média é 19 km, no caso do EV2 são distâncias mais curtas, 6 km, é aproximadamente um terço, e em função do contexto de circulação, a velocidade média do EV2 acaba também por ser mais baixa, 23 km/h, ao passo que o EV1, como vamos ver pelo seu próprio contexto de condução, acaba por ter uma velocidade média mais alta, 32 km/h. A percentagem de tempo ao ralenti, portanto, a percentagem de tempo que o veículo está parado, também é mais alta no caso do EV2. Por outro lado, relativamente aos eventos de travagem e de aceleração, verificamos também que o EV2 acaba por ter eventos de travagem que são entre 3 a 4 vezes superiores e de aceleração que são aproximadamente 2 vezes superiores. Portanto, estes eventos acabam por também ser um pouco reflexos do contexto de circulação do veículo. Como referimos, considerando, para ter aqui um bocadinho mais a sensibilidade do que seria a quilometragem anual destes dois tipos de viaturas, de atribuição de viaturas, considerando 220 dias de utilização e pegando na caracterização que fizemos, a quilometragem anual correspondente a um veículo do tipo EV1 seria em torno dos 14.300 km e do EV2 em torno dos 9.800 km. De forma a fazer uma quilometragem média anual da frota, dados da Câmara, de 10.374 km/h. Relativamente à caracterização dos perfis de mobilidade, e focando agora na componente da velocidade, verifica-se claramente que o EV2 circula muito em contexto urbano. Como se pode ver aqui, 80%, mais de 80% do tempo o veículo circula abaixo de 50 km/h. E isso também é verificável aqui, portanto, a maior parte do tempo é velocidades muito baixas, ao passo que o EV1, pelas suas próprias características, as tais viagens pendulares, acaba por ter velocidades, acaba por passar algum tempo em velocidades mais altas. Inclusive, verifica-se aqui que consegue obter velocidades em torno dos 90 a 120 km/h, o que significa que também acaba por ter aqui uma componente de autoestrada. O EV2 também acaba por passar mais tempo ao ralenti, mais de 20%, contra 15 a 6%. Em termos da distribuição de quilómetros, da percentagem de distância durante o dia, portanto, aqui é perfeitamente visível as tais viagens pendulares, casa-trabalho-casa, do veículo de atribuição pessoal, o EV1, portanto, em que o grosso da distância é efetuado entre as 7 e as 9 e depois entre as 17 e as 20, ao passo que o EV2 tem a distância mais distribuída ao longo do dia. Verifica-se, por exemplo, que durante a hora do almoço, no caso do EV2, a percentagem de distância é muito baixa, portanto, também em função da própria gestão da viatura. Em termos de velocidade média de distribuição ao longo do dia, no caso do EV1, a velocidade média é mais alta nos períodos das tais viagens pendulares, portanto, de manhã e à tarde. No caso do EV2, apesar de fazer poucos quilómetros a hora do almoço, é quando tem a velocidade média mais alta. Para além da dinâmica de viaturas que monitorizamos também os carregamentos, por forma a ter aqui uma análise da própria eficiência dos veículos, qual é que é a energia que estes veículos gastam por distância percorrida. Da análise dos carregamentos, verifica-se que o EV1 consome 15,5 kWh por cada 100 km e o EV2 16,3. Fazendo uma ponderação aos quilómetros que já vimos atrás, obtivemos uma média de 16,1 kWh por 100 km para as viaturas elétricas, que aliás foi o valor que apresentámos já anteriormente na apresentação. O EV2 apresenta um consumo um pouco mais elevado, aproximadamente 6%, que pode resultar aqui do próprio contexto urbano de condução, com maior pressão em regime transiente, mais aceleração e travagem, e também da agressividade, chamamos assim, das acelerações que vimos atrás, que eram mais elevadas no EV2 face ao EV1. Ainda dentro dos carregamentos, no período que analisámos, o número de carregamentos foi semelhante nos dois casos, 30 carregamentos, o que prefaz uma média de 2 carregamentos por dia no EV1 e 1,3 carregamentos por dia no EV2. Portanto, que dá uma média de energia de kWh por carregamento, 4,6 kWh no EV1 por carregamento e 3,5 no EV2.
A duração média são 2 horas no EV1 e 1.6 horas no EV2. Portanto, como vimos atrás, apesar do EV2 ter um consumo de energia ligeiramente mais alto, pelo facto de fazer menos quilómetros, também acaba por carregar menos energia por cada carregamento. Portanto, neste gráfico é possível verificar a percentagem de energia carregada ao longo do dia. Portanto, isto é a percentagem de energia carregada ao longo do dia, para os dois casos, para as duas viaturas, o EV1 e o EV2. Constata-se que o EV1, o carregamento é essencialmente diurno no trabalho, portanto o carregamento começa aqui em torno das 8 horas, grosso modo, e a maior parte da energia é carregada em